9 sinais na pele que podem indicar câncer em outros órgãos ou até mesmo na própria pele. Você sabia que alterações na sua pele podem ser um dos primeiros sinais de câncer? A pele é um dos maiores órgãos do corpo e pode revelar muito sobre a sua saúde interna. Nesse rápido vídeo, eu vou te mostrar 9 sinais cutâneos que devem acender o sinal de alerta. Me chamo João Migovski, doutor João, sou médico e nesse canal eu te ensino como ter mais saúde de forma natural. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Antes de começarmos, já me conta de que parte do mundo você me assiste e também me fala qual é a sua história com câncer. Eu, nesse momento, estou na Suíça, na cidade de Basel. E a minha história com câncer é relacionada à minha mãe, que em 2022 desenvolveu um câncer chamado linfoma de Hodgkin. Infelizmente, ela ficou bem, ela está curada, graças a Deus, graças à quimioterapia, graças a toda a suplementação e medicação que nós fizemos além da quimioterapia. Hoje ela está 100% curada e recuperada. E alguns desses sinais na pele ela apresentava. Então, preste atenção, fica atento, que isso vai te ajudar muito a desconfiar de um problema. E o câncer, como a maior parte das doenças, quanto antes nós identificarmos, melhores são as chances, maiores são as chances, as possibilidades de se recuperar e de se curar da doença. Primeiro sinal na pele. É um sinal que é muito comum em doenças hepáticas, mas pode estar associado ao câncer de fígado, ao câncer de pâncreas, a alguma doença, ao câncer das vias biliares. Esse primeiro sinal é a icterícia. Quem é que sabe aqui o que é icterícia? Quem souber, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. E a icterícia ela é causada pelo acúmulo de bilirrubina do sangue na pele, que se impregna. E isso gera uma manifestação muito característica, que é o amarelamento da pele e também dos olhos. Então, aquela pessoa que está amarela, isso pode ser indicativo de algum câncer acometendo o fígado, o pâncreas ou as vias biliares. Segundo sinal, esse é raro de ser visto em câncer, pode ser observado, mas o mais comum é observarmos isso em pacientes diabéticos, nas dobras cutâneas, no pescoço, na nuca, às vezes aqui nessa região, nas axilas, que é um escurecimento. A, hiper, a hiperinsulinemia, o excesso de insulina, ou a produção excessiva de fatores de crescimento, pode acabar gerando uma alteração na pele chamada acantose nigricans, que, como eu falei, geralmente acontece nas axilas, no pescoço, na virilha, e, por mais que o mais comum seja estar associado ao diabetes, também pode ser observado no câncer gástrico ou em alguns distúrbios hormonais. Então, pessoal, acantose nigricans. Quem já viu aquela pessoa que geralmente está um pouco acima do peso, que tem a pele mais escurecida, parece até que está sujo, que não limpou direito, que tem que esfregar, mas não. Aquilo ali é uma proliferação de melanócitos e está associada à hiperinsulinemia. Terceiro sinal, uma mancha escura com bordas irregulares e crescimento rápido. Essa é uma das principais características do melanoma, o câncer de pele mais agressivo, que é causado, que é surgido quando há mutações em células melanocíticas. Então, se você tiver uma mancha na pele, um sinalzinho, né, que está crescendo, que tem as bordas assimétricas, mal definidas, que tem diferentes cores, que tem um diâmetro superior a 6 centímetros e evolução rápida, isso também é motivo de suspeita. Por isso que é importante, caso você note uma mancha dessa, você buscar o dermatologista para poder fazer um exame de dermatoscopia e, se necessário, até mesmo fazer a biópsia. Quarta, quarto sinal na pele, pessoal, são feridas que não cicatrizam. Estão presentes principalmente no carcinoma espinocelular ou no baço celular, que são aquelas lesões muito comuns em pessoas
de certa idade, pessoas mais idosas, que sangram com facilidade, coçam ou formam uma casca, mas não curam. Então, esse carcinoma espinocelular ou carcinoma basocelular, eles são proliferações malignas localizadas na epiderme. Mas esses câncerezinhos, vou chamar de câncerezinho, por quê? De cancerzinho, porque ele dificilmente vai gerar uma consequência grave. Ele é muito fácil de ser tratado, basta fazer uma pequena cirurgia, a chance dele se espalhar, dele gerar uma metástase é praticamente nula. Então, por isso que eu estou chamando no diminutivo, mas se você tiver uma dessas lesões, que nós chamamos com brilho perolado, também busque o dermatologista para poder retirar e não correr nenhum risco. Até porque essa lesão pode crescer e, por mais que não gere uma consequência sistêmica, uma metástase, por exemplo, ele pode crescer muito e acabar gerando algum prejuízo estético para você. Quinto sinal: espessamento ou mudança no formato de uma pinta. A mesma coisa que eu falei no terceiro sinal, uma mancha escura com bordas irregulares e crescimento rápido. Se você tem uma pinta, uma mancha na pele, que está se espessando, que está mudando o formato, isso pode ser um melanoma inicial. E muitas vezes isso é ignorado por anos antes de ser detectado. O crescimento vertical da lesão costuma ser o mais perigoso, porque pode acabar invadindo camadas mais profundas da pele. Sexto sinal: erupções vermelhas com escamas. Isso pode ser linfoma cutâneo. Se você tiver placas, que são lesões com relevo, ou pápulas, que são pequenos pontinhos avermelhados que lembram até a psoríase, afetando braços, costas ou tronco, isso pode ser uma consequência da proliferação anormal de linfócitos T na sua pele. Então, qualquer coisa que apareça na sua pele, a recomendação é que você busque atendimento com um dermatologista. Sétimo sinal, na verdade esse é um sintoma, talvez seja o único sintoma aqui, que é coceira intensa e persistente sem erupções. Pode estar presente em alguns casos de linfoma, pode estar presente em algum câncer do fígado, em algum problema renal, e isso pode ser causado por acúmulo de bile ou liberação de substâncias pró-inflamatórias pelos tumores ou algum problema do seu corpo de excluir, de eliminar as toxinas. Oitavo sinal: lesões enegrecidas em área com baixa exposição solar, que também pode ser o que nós chamamos de melanoma acral, como em palmas das mãos, plantas dos pés ou até mesmo embaixo das unhas. E costuma ser subdiagnosticada em pessoas de pele negra ou parda, porque acaba que não gera um contraste tão grande com o tom da pele daquela pessoa e que, se não for detectado, pode acabar progredindo rapidamente. Nono sinal: dedos em tambor, né? Dedos em baquetas de tambor ou alterações da unha que chamamos de unhas em vidro de relógio. Unhas arqueadas, que parecem uma baqueta mesmo, aquela baqueta de tocar bateria, e cúpulas nas pontas do dedo, como se fosse um vidro de relógio, isso pode estar associado a câncer de pulmão ou a doenças cardíacas graves. Indica circulação anormal e baixos níveis de oxigenação. Um outro sinal que nós podemos ver na pele também é o edema, um inchaço. Então esse foi um sinal que apareceu na minha mãe. Um dos uma das manifestações primeiras que o câncer deu nela, não as primeiras, né, mas uma das primeiras que nós percebemos foi justamente o inchaço. Esse inchaço nos pés fez com que eu solicitasse os exames de sangue, porque eu estava achando que minha mãe sempre foi muito ansiosa, e eu estava fora do Rio naquele momento, eu estava longe, achei que ela estava com saudade de mim. A minha cachorrinha, a nossa cachorrinha na época também estava doente, então eu estava achando que tudo aquilo estava causando problemas físicos nela. Só que quando inchou o pé, eu falei: opa, tem alguma coisa errada aí. Além disso, aí solicitamos os exames e tinha muita alteração no exame, e a partir daí começamos a investigar até chegar ao diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Pessoal, dicas aqui para você. Primeiro, câncer é uma doença que está diretamente relacionada ao estilo de vida, ok? Aos seus hábitos, à sua alimentação, ao seu nível de atividade física, ao fato de você beber ou fumar, à sua qualidade do sono.
tudo isso influencia diretamente no seu risco de desenvolver o câncer. Se você não fizer as escolhas corretas, o seu risco vai ser muito maior. Se você fizer as escolhas corretas, esse risco, pelo contrário, será muito menor. Por isso é muito importante você investir no seu estilo de vida. Meu livro, Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos, te ensina, é o guia completo, o manual que vai te mostrar quais são os melhores hábitos para prevenir, tratar e reverter doenças, incluindo o câncer, tá bom? Então, como eu falei, os hábitos estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do câncer e também estão diretamente relacionados à proteção contra essa doença, tá bom? Então, a dica é estilo de vida saudável. Siga as nossas dicas aqui do canal. Se você não quiser comprar o livro, se você não puder comprar o livro, siga as dicas aqui, que isso já vai ajudar muito. O livro tem formato físico, R$ 79,90 frete grátis para o Brasil inteiro, e também formato digital, por apenas R$ 39,90, ambos com a garantia incondicional de satisfação, ok? Então, olha, dicas extras. Estilo de vida saudável. Se tiver alguma mancha na pele, vai ao médico. Evite fumar, evite beber, evite alimentos ultraprocessados, que isso vai ser muito bom para a sua saúde como um todo. Pessoal, dá um like nesse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Se você tiver caído de paraquedas aqui nessa live hoje, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não ficar de fora das nossas informações. A sua pele pode estar dando sinais de alerta. Identificar essas mudanças cedo pode salvar a sua vida ou salvar a vida de alguém que você ama. Já notou alguma dessas alterações? Me conta nos comentários. E compartilhe esse vídeo, que compartilhar saúde é um ato de amor. Dá uma nota aí, de 0 a 10. O que vocês acharam? Eu vim na correria aqui, olha, são 8h13 da noite, aqui em Basel. E o céu ainda está azul. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha o céu como é que está azul ainda. Daqui a pouquinho, o sol vai se pôr. Vamos ver quem está com a gente aqui enquanto vocês deixam a nota. Um abraço para Chafariz do Arará, Marta Maria, Silene Calafange, Juriema Mazo, Dilma Alves, Graça Alves de Brito, Maria Rodrigues de São Paulo, Mônica Brasileira, Albanize Coelho, Francisca Araújo de Louveira, São Paulo, Cacilda Raquel de Angola, Ferreira Franci de Nilópolis, Renilza Gomes da Bahia, Marco Antônio Carvalho de São Paulo. Um abraço para meu amigo Felipe Alves da Silva, Joseila, Emilene Correia, Luiz Wellington, Ana Marlene, Mauro Paulo da Silva, Francinete Vieira de Sá, Edna França, Elaine, Selvira Schwantz de Ávila de Portugal e Maria Trajano de São Paulo. Feliz Páscoa para todo mundo aí, pessoal. Abraço também para Isabel Soares Regis, de Sertãozinho. Feliz Páscoa para todo mundo aí. Vamos maneirar no chocolate, tá bom? Cuidado para não comer muito chocolate, que segunda-feira não quero ninguém com diarreia, ninguém com a glicemia lá no alto. Se puder consumir um chocolate 60%, 70%, é melhor do que consumir aquele chocolate cheio de açúcar, como chocolate branco e chocolate ao leite, tá bom? Abraço aí para Ieda de Campos e para a Marli Eli do Paraná. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, leia o meu livro, o link está na descrição e também nos comentários fixados. Continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer, e este vídeo aqui, onde eu falo sobre plantas que também vão te ajudar a te proteger dessa doença. Até daqui a pouco.